Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Bidegode. Vamos para mais uma aula, matemática, oitavo ano, falar sobre quadriláteros. Rapaziada, a nível oitavo ano, certo? Vamos lá. Vamos falar primeiramente aqui sobre os elementos do quadrilátero, tá? Quadrilátero ABCD. Os vértices são os pontos A, o vértice é um A, ponto B, ponto C, ponto D, tá certo? São os vértices dos quadriláteros. Lados. Segmentos de reta formados por vértices consecutivos. AB, BC, CD e DA. Então tá aqui, ó. Segmentos de reta formado por vértices consecutivos. Então temos aqui o vértice A e o vértice B. São consecutivos? São. Então, AB forma um segmento. O AC, por exemplo, o C não é consecutivo a A. O que é consecutivo é o B e o D aqui embaixo. Então aqui não forma um lado, tá certo? Aqui forma uma diagonal. A gente vai ver mais à frente. Então, quando você pega dois segmentos, quando você pega dois vértices consecutivos e liga, você forma aqui um segmento que é o lado do quadrilátero, no caso, do polígono. Né? Nesse caso aqui, do quadrilátero. Diagonais. Segmentos de reta formado por vértices não consecutivos. Eu mencionei anteriormente, consecutivo do A aqui temos o B e o D, e não consecutivo temos apenas o C. Então a gente ligando o A até o C, forma um segmento que chamamos de diagonal. Então esses dois vermelhos aqui são duas diagonais, né? Cada quadrilátero possui duas diagonais, tá certo? Vamos ao nosso próximo elemento, que são os ângulos internos. Então temos aqui os ângulos internos. Ângulo é a abertura formada entre dois segmentos. Então aqui, ó, entre o segmento AB e o segmento AD, temos o ângulo A. Chapeuzinho, sinal de ângulo, tá aqui, tá certo? Então aqui, ângulo interno aqui do vértice B, temos o ângulo B, esse preto aqui, com chapeuzinho, ó, B chapéu é o ângulo B. Da mesma forma no vértice C aqui, chamamos o ângulo de ângulo C, né? Esse chapeuzinho aqui é padrão, né, para ângulos, né? E a gente pode chamar também como os três vértices, colocando o vértice do ângulo no meio, com o mesmo chapeuzinho também. Como se fosse aqui, ó, o ângulo ABC, com o chapeuzinho em cima do B. Então seria esse mesmo ângulo aqui que eu estou chamando de B. Essa é a padronização de nomenclaturas, né? A gente vai ver mais à frente alguns exemplos. Temos os ângulos externos. O que são os ângulos externos? É tudo que sobra que não é ângulo interno, seria o replemento? Não, não é. A gente pega um dos lados, a gente vai lá e faz a extensão dele, vai formar um ângulo raso. Então o ângulo externo que a gente chama aqui é o suplemento do ângulo interno. Então se eu tenho um ângulo interno A, chamo ele de A' aqui, e na realidade isso aqui, esse A', ele é 180 menos o ângulo de interno A, tá bom? Então, o ângulo externo é sempre o suplemento do ângulo interno, tá legal? Então, aqui temos o B', aqui, suplemento de B, que é 180 menos B. Isso aqui é 180 menos B. Da mesma forma aqui, estendemos o lado, fazemos um ângulo raso, onde dentro temos o ângulo C e fora temos 180 menos C, que é a mesma coisa que a gente chamou aqui de C'. Da mesma forma, para complementar aqui, temos o ângulo D', que tem o valor D, 180 menos o ângulo interno, que é D. Então, D' é o ângulo raso aqui, ó, ângulo raso completo. Se o interno é D, o de fora é 180 menos D. A gente chama de D'. D' é o quê? 180 menos D. Certo? Isso aí são coisas que têm que ser observadas, não é decoradas, tem que ser observadas, tá legal? Tem que ter a capacidade de identificar esses elementos. Vamos para o próximo. Soma dos ângulos internos. Errado, muito. Temos aqui o quadrilátero ABCD. O A, ângulo B, interno C e ângulo interno D. Então temos que ali, ó, que a soma dos ângulos internos, SI, a soma dos quatro ângulos, A mais ângulo B,
mais ângulo C mais ângulo D é igual a 360. Tá legal? A gente viu que a soma, trimestre anterior, que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus, tá certo? 180 graus é a soma dos ângulos internos do triângulo. E olha que interessante, a soma dos ângulos internos do quadrilátero é 360, certo? Dobro do triângulo. Mas olha que interessante, se eu traçar aqui, por exemplo, uma diagonal aqui, ó, de B até D, estou dividindo esse quadrilátero em dois triângulos. O triângulo do lado de cá e o triângulo do lado de cá. Então, a soma dos ângulos internos desse triângulo mais a soma dos ângulos internos desse outro triângulo dá a soma dos ângulos internos dos quadriláteros. Matemática é uma grande brincadeira. Então, a gente aprende brincando. Vou seguir o exercíciozinho. Determine o valor dos ângulos. Temos aqui novamente o quadrilátero ABCD. Então, temos aqui os ângulos, ó. Ângulo A 110, ângulo B 87, ângulo C 85, e o ângulo X é o que a gente quer. O que a gente acabou de aprender é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360, e é assim que a gente vai resolver a nossa questão. X mais 110 mais 87 mais 85 igual a 360 graus. X mais 282, que é a soma desses três ângulos, igual a 360. X é igual a 360, passamos o 282 para o outro lado. X igual a 78 graus. É o valor aqui do nosso ângulo X, é o que falta aqui para a soma de todos os quatro ângulos darem 360 graus. Temos aqui uma nova figura, onde os ângulos é um novo quadrilátero ABCD, onde os ângulos agora, todos eles são desconhecidos, com a mesma variável. Então, o ângulo A é x mais 45, o ângulo B x mais 35, o ângulo C x mais 40 e o ângulo D x mais 20. O que a gente precisa fazer, pessoal? A soma dos quatro ângulos é igual a 360, dependente de ser variável ou numeração. A gente vai fazer aqui a soma, somar os quatro aqui, ó, x mais 45, x mais 35, mais x mais 40, mais x mais 20, é igual aos 360. Somamos todos os x aqui, dá 4x, todos os números, 40 mais 35, mais 40 mais 20, dá 140. 4x mais 140 igual a 360. Isolamos o 4x, 4x igual a 360. Passou para o outro lado, mais 140, vai menos 140. Então, 4x igual a 220, que é 360 menos 40. Então, vamos fazer aqui o valor de x é igual a 220. 4 é igual a 55 graus. Então, temos ali que o ângulo x mais 45, que é 55 mais 45, igual a 100. O ângulo A igual a 100. X mais 35 igual a 90, né? 5 mais 35 igual a 90, que é o ângulo B. X mais 40 aqui, ó, é igual a 95, né? Que é 55 mais 40, 95. O ângulo para fechar, mais 20. 55 mais 20, 75. São os valores aí dos quatro ângulos, né, do nosso quadrilátero, tá certo? Adiante. Vamos entrar agora em classificação. Aqui é um excelente mapa mental, tá, gente? Para vocês estarem aí dando a classificação dos quadriláteros, quais são os tipos, por que são chamados dessa forma. Então, esse é um excelente mapa mental aí para vocês. Tá bom? Os quadriláteros se dividem em paralelogramos, trapezoides, trapézios. Certo? Vamos ver o que é cada um. Então, o que é um paralelogramo? É um quadrilátero com lados opostos paralelos. Então, os lados opostos, ó, o lado AB é oposto ao lado CD. Esses lados opostos eles são paralelos, tá certo? Então, tá aqui, ó, AB paralelo a CD. Da mesma forma que AD é paralelo a BC. AD paralelo a BC. Então, ele é formado por dois pares de lados que são paralelos entre si.
E aqui coloquei aqui já a angulação para vocês estarem atentos aqui, né, que os ângulos opostos num paralelogramo, eles são congruentes. Então, o ângulo A é congruente ao ângulo C, ou seja, possui o mesmo valor, assim como o ângulo D é congruente ao ângulo B. É isso aqui. Vai ver mais um pouquinho à frente, quando entrarmos ali na parte de paralelogramo. Trapezoides. O que são trapezoides? É um quadrilátero sem nenhum paralelismo entre eles. Então aqui, é da mesma forma que aqui eu consegui colocar aqui, ó, a extensão dos segmentos dos lados, extensão dos lados, para demonstrar o paralelismo. Aqui eu fiz também a extensão dos lados para mostrar para vocês que os lados opostos, por exemplo, AB e DC aqui, eles vão se cruzar em algum ponto, ou seja, não são paralelos. Assim como AD e C também não são paralelos entre si, eles vão se cruzar num ponto futuro lá na frente. Então, quando não há paralelismo, né, 2 a 2 entre nenhum dos lados, a gente chama o quadrilátero de trapezoide. E, para finalizar aqui, os trapézios, né, são trapézios, são quadrilátero com apenas 2 lados paralelos. Então, qual a diferença de paralelogramo para trapézio? Paralelogramo tem os 2 pares de lados opostos. Todos os lados opostos são paralelos, ou seja, 2 pares. Para B com DC, para D com BC. E aqui não. Aqui a gente só possui 2 lados paralelos. Nesse caso aqui é o AB paralelo com o CD, aqui embaixo, tá certo? Então, esses outros lados aqui não são paralelos entre si, são concorrentes. Ó. Num ponto futuro, eles vão acabar se cruzando. É essa, então, a diferença de trapézio para paralelogramo. Então, vamos ver aqui. Divisão dos paralelogramos. Paralelogramos, nós temos aqui casos especiais. Nós temos o paralelogramo propriamente dito, paralelogramo simples. Né? Temos aqui o retângulo, o losango e o quadrado. Como eu falei, todos esses casos especiais aqui atendem a essa observação aqui. Quadrilátero com lados opostos paralelos. O retângulo possui os lados opostos paralelos, só que ele tem algumas outras propriedades a mais. Então, todo retângulo é um paralelogramo. Da mesma forma, o losango, né, ele possui todos os lados opostos paralelos, ou seja, os 2 pares com lados opostos, os 2 pares de lados opostos paralelos. Da mesma forma que o quadrado, né? Só que ainda com algumas propriedades a mais que a gente vai ver aqui, ó. O retângulo, ele é um paralelogramo com todos os ângulos internos retos. Um paralelogramo, todos os ângulos internos retos. Conforme eu mostrei aqui, ó, lados opostos paralelos, esse congruente a esse, e da mesma forma esse congruente a esse, né, também são paralelos entre si. Então todo retângulo atende aos requisitos de paralelogramo. Isso é interessante para um verdadeiro ou falso, hein, pessoal? Atentos a isso. Vamos ao losango. Losango é um paralelogramo com todos os lados congruentes. Então vamos lá. Um paralelogramo, ou seja, os 2 pares de ângulos opostos são paralelos entre si. E todos eles são congruentes entre si, diferentemente do retângulo. Temos um lado maior que o outro. Aqui todos os lados possuem a mesma medida, certo? Aqui, ó, ângulos opostos congruentes, são algumas propriedades que a gente vai ver posteriormente. Eu deixei aqui pronto para facilitar o mapa mental de vocês. E o mais especial de todos é o quadrado, né? Que é o paralelogramo com todos os lados e ângulos congruentes, que são as propriedades do retângulo mais as do losango junto. Ó, todos os ângulos internos retos. O quadrado tem todos os ângulos internos retos. E do losango, paralelo com todos os lados congruentes. Os lados do quadrado são congruentes. Certo? Então, se a gente for fazer uma brincadeira, o que é um losango? Losango é eu pegar aqui duas extremidades do quadrado e esticar. Né? Se ele tivesse ali ligado os lados por parafusos, se a gente desse uma esticada em 2 vértices opostos, ele viraria aqui quadrilátero. Da mesma forma, se eu esticasse, puxasse
dois lados opostos do quadrado, eu esticaria e transformaria num retângulo. Então, quanto mais propriedades, quanto mais semelhanças, mais peculiaridades, mais coincidências tem, mais propriedades, né, vai se possuindo, né? Aqui a gente tem um paralelogramo simples, que tem algumas poucas propriedades. Aí aqui tem um retângulo losango com um pouquinho mais de propriedade. Quadrado que junta todas elas, beleza? Então vamos lá. Trapezoides não possui casos especiais, porque, como o nome já diz, não tem nenhum paralelismo entre os lados, não tem nenhuma coincidência entre si. Então vamos passar então para a parte dos trapézios. Possui ali os casos especiais, os trapézios isósceles, trapézio retângulo, trapézio escaleno. Vamos dizer então aqui o que é um trapézio isósceles. É um trapézio com os dois lados não paralelos congruentes. Então tá aqui, ó, esses dois lados são paralelos entre si. Esses dois aqui não são paralelos entre si. E se eles forem iguais, congruentes, nós temos um trapézio isósceles. Se você for ver bem aqui, ó, se a gente estender aqui os lados aqui, formaria, aqui é como se fosse um pedaço de um triângulo isósceles, certo? Cortado aqui no meio aqui, ó. Beleza? Então vamos aqui ao trapézio retângulo. É o trapézio com dois ângulos retos, tá certo? Então aqui a gente tinha no isósceles, a gente tinha aqui dois lados iguais. Aqui no trapézio retângulo, a gente tem aqui, ó, os dois lados paralelos e os dois que não são paralelos entre si. E um desses dois lados aqui, que não são paralelos entre si, ele vai formar dois ângulos retos, né, cortando aqui os lados paralelos, tá certo? É o que acontece aqui, ó. Esse ângulo é graus, esse ângulo é graus. Vamos lá ao trapézio escaleno, que é um trapézio com todos os lados com medidas diferentes. Na realidade, temos aqui, ó, os lados paralelos e aqui temos lados que não são congruentes entre si, certo? Então, ele possui muito menos propriedades do que esses aqui, que tem mais coincidências entre si, certo? Passar adiante. Vamos entrar para falar do paralelogramo. Definição de paralelogramo: quadrilátero que possui os lados opostos paralelos, né? Os dois pares. Pode ver aqui, ó, o lado AB, um par dele oposto aqui, ó, que é o CD. Então, AB paralelo a CD, da mesma forma que AD paralelo a BC. Então, os lados opostos são paralelos entre si. E vamos lá, a base do paralelogramo é qualquer um de seus lados e sua altura é qualquer segmento que sai dessa base ou seu prolongamento e que vai de encontro ao lado oposto ou ao seu prolongamento, certo? Então, a gente pegou aqui, na figura acima, a gente escolheu aqui o segmento aqui DE, segmento DE foi chamado de base e qualquer segmento de tamanho H é sua altura. Na realidade aqui, acabei cometendo um equívoco, o segmento aqui é o lado DC, certo? E o que eu quis explicar aqui é que a distância entre os lados opostos, ela é sempre H, tem sempre o valor da altura H, né? Aqui nós temos aqui o segmento DE e partindo do E aqui de encontro ao segmento ao lado AB ou seu prolongamento, a gente tem a distância entre eles que chamamos de altura, certo? Então, temos aqui os casos especiais de paralelogramo, mais uma vez relembrando que é o retângulo, quadrado, losango, tá certo? Casos especiais de paralelogramo, a altura também segue como sendo a distância entre os lados opostos, certo? Formando o reto, certo? Vamos lá. Propriedades do paralelogramo. Então, agora que vem a parte boa,
Essa é a parte que a gente precisa estar muito bem massificado para conseguir fazer todos os exercícios. Então, essas propriedades não são para ser decoradas. Elas são para serem compreendidas e observadas, a ponto de você conseguir chegar a essas conclusões sozinho ao observar a figura. Certo? Então, vamos lá. Propriedade número 1, lados opostos são congruentes. Então, temos os paralelogramos, né? Posso chamar de duas paralelas cortadas por duas paralelas. Onde eu vou querer chegar posteriormente. Duas paralelas cortadas por uma transversal e paralela a uma outra. Duas paralelas cortadas por duas paralelas. Os lados opostos são congruentes. Então você tem que ser capaz de enxergar o lado AB é congruente ao lado CD ou DC, né? A ordem não altera. Certo? Então você tem que saber, se aqui fosse 5 centímetros, esse aqui também seria 5 centímetros. Você tem que possuir a capacidade de enxergar isso na figura. Assim como o AD, né, é congruente a BC. Se AD tivesse 2 centímetros, o BC também teria 2 centímetros. Então é isso que ele disse aqui. AB igual a CD e AD igual a BC. Certo? Vamos para a segunda propriedade. Ângulos opostos são congruentes. Então está aqui. Eu tinha falado anteriormente lá no mapa mental. É o ângulo A. O ângulo oposto ao A é o C. Então eles são congruentes. Se aqui fosse, por exemplo, 120 graus, aqui também seria 120 graus. Assim como aqui seria, se aqui fosse 120, duas paralelas cortadas por uma transversal. Se aqui for 120, aqui é quanto? Suplemento. Propriedade que a gente viu lá no trimestre anterior. Né? Duas paralelas cortadas por uma transversal. Aqui nós temos aqui ângulos colaterais internos que são suplementares. Se aqui é 120, aqui é 60. E o oposto a ele, que é a propriedade do paralelogramo propriamente dito, tem o mesmo valor, são congruentes. Então, se aqui fosse 60 graus, aqui em B também seria 60 graus, tá certo? Então, está aqui comprovado aqui nossa segunda propriedade. Vamos para a terceira propriedade. Diagonais se cortam no ponto médio. Então, está aqui. Traçamos a diagonal que vai de A até C e a diagonal de B até D se cruzam num ponto M aqui, que é o ponto médio. O que isso quer dizer, ponto médio? A diagonal AC ela foi dividida ao meio. Se ela tivesse, por exemplo, aqui 4 centímetros no total, do ponto M para o C seriam 2 centímetros e do ponto M para o A também seriam 2 centímetros. É o ponto médio. Divide exatamente dois pedaços de mesmo tamanho. Aqui fosse 4 centímetros, esse aqui é um pouco maior, essa diagonal é um pouco maior. Paralelogramo simples, hein, gente? Então, vamos supor que aqui fosse 6 centímetros no total. Essa diagonal BD aqui tem 6 centímetros. Esse ponto M aqui dividiria 3 centímetros para esse lado, 3 centímetros para o outro lado. Então, você tem que ter a capacidade de enxergar que as diagonais se cruzam no ponto médio. Certo? E quando chegar em outras figuras, como por exemplo o retângulo, além de ponto médio, né, ela vai transformar em todos os segmentos vão ser iguais. As diagonais também são iguais. Então, esse pedacinho vai ser igual a esse pedacinho, que é igual a esse pedacinho, que é igual a esse pedacinho. Né? São propriedades que vão se intensificando, vão aumentando a cada mais detalhamento que a gente tem na figura, mais coincidências. Não é isso? Então é essa visão que vocês precisam ter. Enxergar, não é decorar. Não é chegar aqui e decorar tudo que está sendo falado. Você não tem que decorar. Você tem que entender, conseguir chegar a essas conclusões. Certo? Então vamos então passar para a propriedade número 4. Ângulos consecutivos são suplementares. Acabei de falar aqui, ó. Essa aqui é a propriedade que a gente aprendeu no trimestre anterior. Retas paralelas cortadas por uma transversal. Falei, ângulo A e ângulo D são ângulos colaterais internos. São suplementares entre si, assim como B e C. Assim como A e B. A e B, porque a gente tem aqui duas paralelas cortadas por uma transversal. Então, cada ângulo consecutivo é suplementar com o outro. Se aqui fosse 120, esse ângulo aqui é 60,
porque eles são consecutivos, está um depois do outro. Assim como esse e esse aqui. Né? Esse aqui é 60, aqui vai ser seu suplemento, 120. Desse aqui para esse aqui, todos consecutivos, tá? Um ângulo do lado do outro. Então esse é consecutivo desse, então são suplementares. É isso que diz essa propriedade e é isso que vocês precisam enxergar. Vocês estão com dificuldade em enxergar isso é porque temos uma falha na matéria anterior, que tem lá na nossa pasta lá do trimestre anterior, que é o segundo trimestre, onde fala sobre duas paralelas cortadas por uma transversal. Né? Essa propriedade sai dessa matéria, certo? Então a gente tem que A mais B é igual a 180, é igual a B mais C, que também é igual a 180, é igual a C mais D, que também é igual a 180, é igual a D mais A ou A mais D, que também é igual a 180, certo? Então vamos lá. Propriedade número 5. A soma de dois lados consecutivos igual ao semiperímetro. Soma de dois lados consecutivos igual ao semiperímetro. O que é o perímetro, gente? Perímetro é a soma de todos os lados. O perímetro de um terreno, você soma lá todos os lados desse terreno. Então, se a gente tem que esse lado é igual a esse e esse lado é igual a esse, então, quando eu somo dois lados consecutivos, eu estou somando um lado maior com o outro menor. Então, essa soma vai ser igual a essa soma aqui, que é o outro menor com o outro maior, porque são iguais. Ou seja, é a metade do perímetro. Se eu somar dois lados consecutivos qualquer, vai ser a metade do perímetro. E se eu multiplicar por 2, é como se eu estivesse somando os 4 lados entre si. Vocês precisam ser capazes de entender isso. Então, se tiver dificuldade, volta. Tenta desenhar, tenta entender, mede na régua. Não pode deixar de entender isso aqui. Não é para ser decorado, gente. Se for decorado, vocês vão muito mal na matemática. Não pode ser decorado. Ser compreendido, observado. Você tem que possuir a capacidade de enxergar cada propriedade dessa que foi falada, tá certo? Então chegamos nas propriedades aqui gerais do paralelogramo. São essas 5. Vamos passar para os maiores detalhes. Propriedades das diagonais. Né? Então, diagonais também possuímos propriedades. Conforme eu falei no slide anterior, ó, aqui ele deu o caso do retângulo. Né? Então, aqui no retângulo, as diagonais elas são iguais e se cruzam no ponto médio. Então, vamos lá. Diagonais se cortam no ponto médio, como qualquer paralelogramo. Lembra? Essa foi a propriedade lá do slide anterior. Diagonais se cortam no ponto médio. E as diagonais são congruentes. Por que elas são congruentes? Porque não está esticado aqui de B até D. Se eu esticasse, eu aproximaria A com C e distanciaria B com D. Então essa diagonal encolhe e essa aumenta. Certo? Nesse caso do retângulo, no retângulo, elas são iguais. Isso aqui é um terreno aqui retangular perfeito. 4 ângulos retos. Então as diagonais ela tem o mesmo valor. Se essa diagonal possuísse 5 centímetros, essa aqui também possuiria 5 centímetros. E o ponto médio divide elas em segmentos de 2,5 centímetros cada um. Certo? Então eu tenho aqui a observação. Não são bissetrizes e nem perpendiculares entre si. Vocês vão saber depois por que eu escrevi essa observação. Porque teremos um caso que isso vai acontecer. Vai vir mais adiante e a gente vai ver, tá bom? Então fechamos aqui, né, as coincidências do retângulo. Não é bissetriz, porque bissetriz teria que dividir em 2 ângulos iguais, e notoriamente aqui você consegue perceber que não são 2 ângulos iguais. Certo? Então vamos passar adiante. Propriedades das diagonais do quadrado. Certo? Diagonais se cortam no ponto médio. São congruentes, ou seja, cada pedacinho tem o mesmo valor. Como eu falei, se fosse 5 centímetros, dividiria 4 segmentos aqui de 2,5 centímetros, tá certo? Agora vem as que a gente falou no retângulo, que não ocorria no retângulo, vai ocorrer aqui no quadrado. Elas são bissetrizes de seus ângulos. Então a diagonal do quadrado, ela divide o ângulo em 2 partes iguais. É a bissetriz também.
Então, se o ângulo inteiro é 90 graus, ela divide em dois ângulos de 45 graus, certo? Que não acontece no retângulo. E são perpendiculares entre si. Elas se cortam no ponto médio, formando ângulos de 90 graus. São perpendiculares entre si, certo? Então, vamos adiante. Coincidências que não ocorreram no retângulo, ocorreram aqui no quadrado, certo? Vamos passar adiante. Nosso losango, né? Propriedade das diagonais do losango. Se cortam no ponto médio. Então tá aqui. Se cortam no ponto médio. Possuem valores diferentes, certo? Valores são diferentes, como num paralelogramo comum. Então você tem a diagonal maior, tá aqui pelo azul, Dzão, D maiúsculo azul, e a diagonal menor, representado pelo vermelho aqui, D minúsculo vermelho, diagonal menor aqui, vermelhinha, tá certo? São bissetrizes de seus ângulos, né? Então aqui, por exemplo, se eu tivesse 120 graus aqui, né, a diagonal cortaria em dois ângulos de 60 graus cada um. Se fosse 110 graus, dois ângulos de 55 graus. Da mesma forma que a pequena. Se aqui fosse, por exemplo, 50 graus, dividiria 25 graus para cada ângulo. Então, essas são propriedades, pessoal, que você conseguir observar, enxergar ao desenhar a figura, colocar no papel, tá certo? Não é para decorar cada propriedade, você precisa enxergar, certo? Então, ele colocou aqui, ó, que AC, a diagonal AC, é diferente da diagonal BD, tá vendo? Diagonal AC é diferente da diagonal BD. A diagonal BD, que nesse caso é a diagonal maior, e a AC é a diagonal menor. Certo? Então, repetindo, diagonais se cortam no ponto médio, possuem valores diferentes, são bissetrizes de seus ângulos e são perpendiculares entre si também. É a propriedade número 4, semelhante à do quadrado lá. Elas são perpendiculares entre si. Certo? Então vamos aqui agora a alguns exercíciozinhos para fixar a nossa matéria. No paralelogramo abaixo, determine o valor de x e y. Paralelogramo, pessoal. Valores de x e y. Por que a gente aprendeu no paralelogramo? Os ângulos opostos são iguais e os ângulos consecutivos são suplementares. Então são com essas propriedades que a gente vai conseguir resolver os nossos exercícios. Certo? Então vamos lá. A gente colocou aqui como é que a gente resolveu. A gente resolveu colocando 7y menos 90, que é esse ângulo, é igual a 3y mais 30, que é esse. Ângulos opostos são iguais. Faço a equivalência entre as equações, certo? E aqui, isolo, boto tudo que tem variável para um lado e tudo que tem variável para o outro. 7y, 3y passa para cá, menos 3y, menos 90 passa para lá, mais 90, tá certo? 7y menos 3y igual a 90 mais 30. 7 menos 3, 4y. 90 mais 30, 120 graus. 4y igual a 120 graus. De onde tiramos que y é igual a 30 graus. Igual a 124 é igual a 30 graus, tá certo? Então já achamos aqui o valor de y. Com o valor de y a gente vai achar um dos ângulos e fazer o suplemento com um ângulo consecutivo que tem x e achar o valor, certo? Então vamos pegar aqui os ângulos consecutivos aqui, ó, 3y mais 30, consecutivo tanto com esse x quanto com esse. Então a soma de dois ângulos consecutivos é igual a 180 graus, não tem mistério, é propriedade. Não tem que fazer 80 exercícios desse tipo aqui, é entender a propriedade. Se é consecutivo, você tem que matar assim, ó, estalou o dedo, taca para cima, taca-lhe pau, bota a soma dos dois igual a 180 graus e matou a questão, certo? Bem simplesinho. Então aqui a gente descobriu o valor de y, substituímos, y 30 graus, substituímos aqui, 3 vezes 30 mais x igual a 180. Então temos aqui que x mais 3 vezes 30 dá 90, mais esses 30 aqui dá 120. X mais 120 igual a 180 graus. Onde que x igual a 180 menos 120 é igual a 60 graus. Está morta então a questão. Y igual a 30 graus e x igual a 60 graus. Coloquei isso aqui de propósito, pessoal, para vocês verem que
Sempre tenham atenção ao que foi perguntado no exercício. Porque se ele pergunta qual o valor dos ângulos, a resposta não é essa. O x até é, porque os ângulos aqui têm um valor coincidentemente x. Mas os outros ângulos não. Y é igual a 30. Se ele perguntasse o ângulo, vamos tirar isso aqui. 3 vezes 3 vezes 30 dá 90, mais 30, 120 graus. Então esse ângulo tem 120 graus, esse ângulo tem 60 graus. Sempre ter atenção ao que é pedido no enunciado do exercício, certo? Então vamos aqui a mais uma questão, questão número 3. No losango abaixo, determine o valor de x e y. Mais uma vez, ó, o valor de x e y, o valor das diagonais, e o perímetro do triângulo AMB. Perímetro nada mais é do que a soma de todos os lados, tá certo? Então vamos lá. Pede o valor de x e y. Olha as propriedades aqui já, gente. Temos um losango, diagonal maior, diagonal menor. Aqui o ponto médio que divide em dois segmentos iguais. Então, de bate pronto, gente. Quanto é x? Se o outro lado da diagonal mede 9, quanto vale x? Quanto é que vale y? Bate pronto, não precisa nem fazer nada. Certo? Então, a gente sabe que no losango todos os lados são iguais. E as diagonais são divididas em valores iguais também, são congruentes ali é o ponto médio dividido em iguais. Então, de bate pronto, x igual a 9, y igual a 12 centímetros. E D, diagonal menor, a diagonal menor, que é o Dzinho, chamei de Dzinho aqui, é o quê? É o x mais o 9, mas quem é o x? Também é 9, tá certo? 18 centímetros, assim como a diagonal maior é 12 centímetros, mais o y, que também é 12. 12 com 12 dá 24 centímetros, o valor da diagonal maior. Mas que ele está perguntando o perímetro do triângulo AMB. AMB é o x, o y e o outro, a hipotenusa dele aqui. Vamos lá. Perímetro do triângulo AMB é igual a x, lado x mais o lado y, mais o segmento AB aqui. Certo? X a gente sabe que é 9 centímetros, y 12 centímetros. E o AB, se é igual a todos os lados são iguais porque é um losango, então o lado AB é igual ao CD aqui, que é 15 centímetros. Então vai ser o quê? 9 mais 12 mais 15. Um pequeno problema. Porque eu já fiz direto, tá certo. Deu 36 centímetros. 9 com 12 dá 21. Com mais 15 dá os 36 centímetros. Vamos aí para o próximo slide. Acabei dando mole aqui, deixei passar aqui uma solução que era para aparecer posteriormente, mas vamos lá. No paralelogramo abaixo, o ângulo agudo mede 70 graus. Ângulo agudo mede 70 graus. Paralelogramo, ou seja, consecutivo, suplementar. Oposto, igual, já matou tudo. Ó. Qual a medida de alfa e beta? Então, 70 mais alfa é igual a 180. Alfa é igual a 180 menos 70. Alfa é igual a 110. Certo? Alfa mais beta é igual a 180 também. Temos que alfa é 110. 110 mais beta, 180 graus. Beta é igual a 180 menos 110. Beta é igual a 70 graus. Certo? Ou poderíamos sair por ângulos opostos são congruentes. Não precisaria fazer conta nenhuma. Né? Temos aqui beta e aqui 70 graus. Logicamente, um é igual ao outro. Né? São os dois ângulos agudos e os dois ângulos obtusos. Certo? Assim como ângulos consecutivos são suplementares. Então, isso tudo a gente tirou das propriedades. As propriedades ajudam a gente a matar os exercícios. Certo? E vamos ao exercício número 5, que eu dei mole e já deixei uma da parte das soluções aqui. No retângulo abaixo, determine os valores de x e y. Então temos aqui um retângulo, tá? Ele quer o valor de x, tem aqui 6x mais 2, y, certo? Então no retângulo a gente sabe que os lados maiores são iguais entre si e os lados menores
também são iguais entre si, certo? Duas paralelas cortadas por duas transversais também. Ângulos colaterais internos, ângulos alternos internos, todas essas relações, pessoal. As matérias, elas são ligadas entre si. Então a gente sai por essas relações que têm que ser observadas e vocês precisam ter a capacidade de enxergar essas propriedades. Enquanto vocês não tiverem a capacidade de enxergar essas propriedades, vocês vão ter que continuar voltando e assistindo novamente. É melhor vocês fazerem dessa forma do que fazerem 200 exercícios. Não adianta fazer 200 exercícios e continuar sem enxergar, tá entendendo? Se você fizer 3 exercícios, mas você consegue enxergar isso, você consegue matar qualquer exercício. Legal? Então, foi assim que eu estudei matemática a minha vida inteira. Fui entendendo como se procede o processamento, aquilo que eu expliquei, né, nas aulas, em lives anteriores. Legal? Então, vamos lá, vamos adiante. Então, pegamos aqui que 11x mais 3, 11x mais 3, mais 6x mais 2 é igual a 90. O que é isso aqui, gente? Isso aqui é Tales. Tales, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Só que num triângulo retângulo, já temos que um ângulo é 90, então a soma dos outros dois também é 90. Certo? Uma adaptação do Tales. Né? Mas num triângulo retângulo, a soma dos outros dois ângulos, que não é um ângulo reto, é igual a 90 graus. Isso a gente aprendeu em triângulos e está aplicando aqui para vocês verem que uma matéria é continuidade da outra. Então daqui a gente pega aqui 17x mais 5 igual a 90. 17x igual a 85 igual a 5 graus. Então com x igual a 5 graus, a gente consegue descobrir aqui o valor do outro ângulo que a gente botou aqui. Esse ângulo aqui, a soma desses dois também é igual a 90. 11x mais 3 mais y igual a 90. Substituindo o valor de x por 5. 11 vezes 5 mais 3 mais y igual a 90. Então aqui 11 vezes 5 dá 55. Mais 3, 58. 58 mais y igual a 90. Onde que y igual a 32 graus. Ele não pediu o valor dos ângulos, ele pediu o valor de x e y. Então está morta a questão. E também temos aqui, ó, propriedade: ângulos alternos internos. Ângulos alternos internos são congruentes entre si, certo? Y é alterno interno com 6 mais 2. A gente fez aqui com esse aqui. Na realidade, a soma dá 90 graus. Né? Então, também poderia fazer dessa forma, fazendo a igualdade 6x mais 2 igual a y. Substituiria o x por 5. Então, 6 vezes 5, 30. Mais 2, 32. E 32 também sairia da mesma forma. Matemática é uma grande brincadeira. Basta a gente conhecer as propriedades e saber aplicá-las. Mais uma vez vou repetir, gente. Não existe necessidade alguma você fazer 200 exercícios da mesma matéria para se sair bem na prova. O que você precisa é entender e conseguir enxergar cada propriedade. O professor pode colocar o exercício que ele quiser. E se você tem isso massificado, como se aplicam as propriedades, você vai conseguir fazer qualquer questão relacionada a essa matéria que o professor passe. Então esse sempre foi o meu segredo de me sair bem na matemática. Nunca fiz muitos exercícios. Sempre optei por entendendo o que está acontecendo, o que está se processando. Vamos entrar então na parte de trapézios. Definição de trapézio: quadrilátero que possui apenas dois lados paralelos. O paralelogramo possui os 4 lados ali paralelos, 2 a 2 entre si, e o trapézio só possui um par de lados opostos paralelos. Certo? Então está aqui esse lado paralelo com esse lado paralelo com esse lado paralelo com esse. Então a gente tem o trapézio retângulo, o trapézio isósceles e o trapézio escaleno. Então, dos lados paralelos entre si, o que é maior a gente chama de base maior, o que é menor a gente chama de base menor, certo? E a distância entre eles é a altura h, tá certo? Então vamos lá.
Trapézio retângulo possui um dos lados não paralelos perpendicular às bases. Um dos lados não paralelos são esses. Então, os não paralelos é esse ou esse. Esse ou esse, um deles tem que ser perpendicular às bases, que no caso é esse aqui. Ó. Aqui, um dos lados não paralelos é perpendicular às bases. Aqui são trapézio retângulo. Trapézio isósceles possui os lados não paralelos iguais. Quais são os lados não paralelos? Esse e esse. Então, eles são iguais, possuem o mesmo valor. Então, esse aqui é um trapézio isósceles. Como eu falei, se a gente estendesse aqui até o final, aqui também viraria um triângulo isósceles. Consegue enxergar um triângulo isósceles aqui? Certo? Então, esse aqui é um pedaço do triângulo isósceles. Beleza? Então, vamos lá ao trapézio escaleno. Possui os lados não paralelos diferentes. Lados não paralelos são diferentes aqui. Aqui tem outra. Se fosse 3 centímetros, tem que ser diferente de 3, 4 centímetros, por exemplo. Certo? E não perpendiculares à base. Possui os lados não paralelos diferentes e não perpendiculares à base. Porque se fosse um deles perpendicular, seria o quê? Trapézio retângulo. Se os dois fossem perpendiculares às bases, seria o quê? Retângulo. Certo? Isso aí foi só uma brincadeira. Como eu disse para vocês, passem a gostar da matemática, porque a matemática é uma brincadeira. Vamos às propriedades do trapézio. Trapézio retângulo. Trapézio retângulo possui dois ângulos internos retos. Lógico, né, gente? Então você tem que ter a capacidade de enxergar isso aqui. Trapézio retângulo possui dois ângulos internos retos. E o isósceles, os ângulos das bases são congruentes. Como eu falei, ó, um triângulo isósceles aqui, ó, lembra que os ângulos são congruentes, são iguais, os ângulos lá adjacentes à base, da mesma forma que no trapézio. Né? Porque nada mais é do que um pedaço do triângulo, acompanha a mesma propriedade lá das bases. Esses ângulos são congruentes e, logicamente, os de cima também são congruentes. E como estamos falando por paralelas cortadas por transversal, também vale aquela dos ângulos. A gente pega aqui os ângulos colaterais internos são suplementares, certo? São suplementares dos ângulos colaterais internos. Então, se aqui fosse 60 graus, aqui seria 120 graus, aqui igual aqui e aqui igual aqui. Então, 120 com 60 com 60. Certo? Então, duas paralelas cortadas por uma transversal, formando ângulos colaterais internos que são suplementares entre si. Então, vamos lá. Propriedades. Trapézios isósceles, os ângulos da base são congruentes e as diagonais são congruentes. Certo? As diagonais deles são congruentes. Essa diagonal medisse 5 centímetros. Essa aqui também mediria 5 centímetros. Certo? Isso já não ocorre aqui no trapézio escaleno. Né? Lados não paralelos não congruentes. Então, esses lados são os lados não paralelos. Eles não são congruentes entre si. Então, essa diagonal aqui, se eu traçar aqui também, não vai ser congruente com essa. Essa aqui é muito maior. Não ocorre como no isósceles aqui em cima. Tá legal? Então, mais algumas propriedades bacanas aí. Adiante. Base média de um trapézio é o segmento que une os pontos médios dos lados não paralelos de um trapézio. Então tá aqui os lados não paralelos de um trapézio, o lado AD. Tracei aqui o ponto E que divide o segmento AD em dois iguais. Então se tivesse 4 centímetros aqui, aqui o E dividiria em 2 centímetros para cá, 2 centímetros para cá. Divide no meio. Da mesma forma o BC. Vamos supor que aqui tivesse 5 centímetros. E o F divide no meio, 2,5 para cá, 2,5 para cá. Eu ligando esses dois pontos médios, ele vai ser paralelo tanto a AB quanto a ADC. São todos paralelos entre si. AB é paralelo com EF, que é paralelo com DC. Certo? Seu valor é igual à semissoma das bases. O que seria a semissoma das bases? É a média aritmética. Temos aqui, ó, base média.
EF, a base média, é igual ao quê? A base maior mais a base menor dividido por 2. Isso é semi-soma, é a média aritmética. Semi-soma e média aritmética é a mesma coisa. Certo? Então temos que a base média é o quê? Base maior mais base menor dividido por 2. Certo? E vamos a uma propriedade interessante, que é a mediana de Euler. O que seria a mediana de Euler? Segmento da base média, então temos aqui a base média, com suas extremidades limitadas pelas diagonais. Traçamos aqui as diagonais, a mediana, então um segmento na base média, limitado aqui pelas diagonais. Qual o valor desse segmento? É igual a semidiferença das bases. Base média menos base menor, 2, é o valor desse segmento. Esse aqui, viu para vocês que decorado, tá? Esse aqui para enxergar é complicado, esse é decorado. Base maior menos base menor, dividido por 2, é o valor desse segmentinho GH aqui, certo? Que é a mediana de Euler. Alguns exercícios para a gente fixar a matéria. Exercício número 6. Dado o trapézio abaixo, determine todos os seus ângulos. Então, a gente tem um trapézio aqui, que tem trechos de ângulos aqui, ó, triângulos fechados, quadrado no meio. Isso aqui é um trapézio. Isso aqui, ó, trapézio dividido em 2 triângulos. Tá? Alguns segmentos aqui dividindo ele. Então, vamos lá. 30 mais alfa, ó, triângulo retângulo, ó. 30 mais alfa igual a 90. Então, alfa é igual a quanto? 90 menos 30, alfa igual a 60 graus. Descobrimos aqui esse ângulo, certo? 35 mais beta igual a 90 graus. Outro triângulo retângulo aqui. Beta igual 90 menos 35, beta igual a 55 graus, tá certo? Então, achamos aqui o valor de alfa e beta. Temos aqui já 2 ângulos do trapézio. Então, agora vamos descobrir aqui os outros ângulos, que são o quê? Um é 30 mais 90. Ó. Esse aqui é 30 mais 90, que é igual a 120 graus. Outro segundo aqui é alfa, 60 graus. O terceiro, 90 mais 35 aqui, 125 graus. E beta igual a 55, que a gente descobriu. Temos aqui, então, os 4 ângulos do trapézio, tá certo? O exercício número 7, sendo B a base maior de um trapézio e Bzinho a sua base menor, determine as medidas da base maior e da base menor, sabendo que a base média mede 12 centímetros e que Bzão menos Bzinho, base maior menos base menor, igual a 4 centímetros, certo? Para dificultar essa questão aqui, poderia traçar aqui a mediana de Euler aqui e dizer o valor dela, tá? Seria a semidiferença. Se a semidiferença fosse 4, eu ia pegar o sobre 2 aqui, multiplicava para lá, ia dar 8 centímetros aqui. Eu ia continuar matando da mesma forma pelo sisteminha formado, tá certo? Então, ele falou aqui que a base média é igual a 12 centímetros. O que que é? É a semissoma, Bzão mais Bzinho sobre 2. Tá certo? Então, a gente isola aqui, acha que Bzão mais Bzinho é igual a 12 vezes o 2 aqui, 4 centímetros. E ele deu que Bzão menos Bzinho igual 4 centímetros. Então, a gente tem aqui, ó, Bzão mais Bzinho, 24. Bzão menos Bzinho, 4. Então, fizemos aqui o sistema Bzão mais Bzinho com Bzão menos Bzinho. Somamos os dois. Bzão corta com Bzinho. E sobra só 2 Bzão igual a 24 mais 4, 28 centímetros. Bzão igual a 14 centímetros. Então, daqui a gente tira que Bzão menos Bzinho igual a 4 centímetros. 14 menos Bzinho igual a 4. 14 menos 4 igual a Bzinho. Bzinho igual a 10 centímetros. Então, a base maior mede 14 centímetros. E a base menor mede também... Não, a base menor mede 10 centímetros. E assim, a gente chega ao fim da nossa aula de quadriláteros. Espero que todos tenham aprendido, conseguido compreender como que funciona, as suas propriedades e seus elementos, que eu possa ter de alguma forma contribuído com o aprendizado de vocês. Bom,
Então, até o nosso próximo vídeo. Não esqueçam de deixar aquele like maroto para fortalecer, um comentário para dizer o que acharam da aula, o que dá para melhorar, o que a gente pode fazer. E se esse tipo de conteúdo está sendo válido para vocês e tem ajudado, tá legal? Então, um forte abraço a todos, até o nosso próximo vídeo e fui!